Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Jesus vem falando da sua unidade com o Pai. E como então isso se aplica? Como Jesus aplica essa unidade? São vários aspectos. No verso 24, na verdade, tem dois aspectos. Um deles vou falar hoje. O outro, eu falei quarta-feira, na verdade vai ser na terça. Na quarta, o Johnny volta a pregar. Então, João 5, 24. Acharam o texto? Assim sentados, a palavra de Deus fala da maneira seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Senhor, obrigado pela palavra desta manhã. Fala conosco, que este seja um momento na qual nós possamos não somente aprender, mas aplicar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós temos conversado a respeito de que tanto a vida quanto o juízo foram entregues ao Filho pelo Pai. E hoje então Jesus nos diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. E essa vida eterna evita que as pessoas entrem no juízo de condenação, porque suas dívidas já foram pagas. Lembre que no conceito bíblico, o pecado também é considerado uma dívida. Então, o perdão também tem a ver com esse cancelamento de dívida. Aliás, o perdão tem a ver com a perda dessa dívida. A pessoa decide perder a dívida e isenta o outro. No caso de Deus, o preço nosso foi pago, mas quando nós perdoamos alguém, nós estamos justamente abrindo mão daquilo que nós entendemos que essa pessoa merece, a fim de que ela alcance a misericórdia de Deus. E é claro, eu também, porque se eu não perdoo as ofensas dos outros, Deus não vai me perdoar. Então eu quero falar agora sobre a vida eterna, alguns aspectos da vida eterna. Jesus vai mostrar que a vida e o juízo pertencem a Ele por causa da sua supremacia. Cristo não somente é suficiente, mas é o único. E por Ele ser o único, Ele tem a autoridade de dizer o que diz. Vida eterna. Alguns aspectos que nós podemos ver do próprio texto. A vida eterna vem por causa do ouvir e crer nas palavras de Cristo. Jesus fala: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Nós entendemos e nós sabemos disso, que a Bíblia é muito clara, que ninguém nasce espiritualmente vivo. Nós nascemos espiritualmente mortos. E a vida eterna vem justamente por aquilo que o próprio Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, quando ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E nós também vemos isso em o mesmo João, escrevendo já sua carta, já a epístola dele, na primeira carta, no capítulo 2, nos versos 24 ou 25. Pode procurar aí na Bíblia, 1 João, capítulo 2, versos 24 e 25. João escreve: portanto, permanece em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta. Qual é a promessa? Vida eterna. E aí, é claro, Romanos 10, 17
todo mundo conhece, a fé vem pelo e ouvir. A vida eterna, então, nos vem por Cristo. É claro que através da sua morte e ressurreição, mas a fé vem pelo fato de que alguém nos compartilhou essa vida eterna. Porque alguém falou, porque alguém teve a coragem, a ousadia de se aproximar e nos compartilhar do Evangelho. Ouvindo, nós então fomos convencidos pelo Espírito Santo e nós então cremos em Cristo para a vida eterna. Crer vem pelo ouvir. Quem ouve, crê. Por isso a importância de missões. Ninguém vai crer se não ouve. Como crerão se não há quem pregue? Então nós precisamos disso. E Jesus fala, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque, crendo em Cristo, automaticamente a pessoa acredita que o Pai enviou Jesus. Mas o outro aspecto da vida eterna é que ela nos liberta do juízo eterno, porque em Cristo somos inocentes. O Deus nos declara inocentes. Aí é claro que no texto de João, no capítulo 5, ele fala, aquele que me enviou tem a vida eterna e não vai ao julgamento. Não vai. Ele não vai entrar num juízo para ser condenado. Nós não seremos condenados. Lembra do texto de Romanos? Não há condenação para quem? Para todo aquele que está em Cristo Jesus. Para essa pessoa não há condenação. Quando nós nos apresentaremos perante Deus, perante a sua face, nós não ouviremos de Jesus. Afastai-vos de mim, malditos ao fogo eterno. Nós ouviremos vinde ao bendito do meu Pai, ao descanso preparado para vocês. Não há condenação. A nossa vida não é governada nem pela condenação, muito menos pela culpa. Nós somos livres também da culpa. Quer dizer que nós, quando pecamos, podemos andar de um jeito normal? Não, não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é que eu não posso viver a minha vida tentando enxergar pecado onde não há, como muitos também tentam enxergar demônios onde não tem. Nossa vida é uma vida que deve se direcionar a Deus para glorificá-lo sempre. Nesse momento da caminhada da vida na qual nós temos nosso foco na glorificação a Deus, nós estaremos menos predispostos ao pecado. Lembrem que uma vez eu falei da frase de John Wesley, que eu sei que Aníbal gostou daquela frase, quando John Wesley falou que ele acreditava que nós podemos ser cheios do amor de Deus ao ponto que nós não pecaríamos. Lembram dessa frase que eu falei? Por quê? Porque John Wesley acreditava que quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós não enxergamos o pecado. Nós não temos tempo para pecar. Isso é verdade? É. Mas isso quer dizer que a gente vai deixar de pecar? Não. Mas envolvidos no amor de Deus, cheios da presença do Senhor, menos lugar há no nosso coração para pecar. O desafio é chegar lá. A santificação nos leva a esse ponto. Mas entenda, nós partimos do princípio que para aquele que está em Cristo, não há condenação. E Jesus fala isso. Não entra no julgamento. Por isso que no capítulo 8 de João, ali no capítulo 8, no verso 31 até o 36, Jesus fala para aqueles que creram nele: se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de quê? Dessa condenação, da culpa, do poder, do pecado. Então, nós podemos ser livres. Por isso que em Atos 17, quando Paulo prega para o povo em Atenas, Paulo fala nos versos 30 e 31, Paulo fala assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mais uma vez, Paulo coloca como juiz a quem? Cristo. Mas para aquele que está em Cristo, o juízo não será de condenação, será para entregar o galardão. Será para galardoar aqueles que o procuram. E por isso, o último aspecto da vida eterna deste texto é que a vida eterna nos liberta da morte eterna. Justamente porque nós não estamos em condenação. A última parte do verso, em João 5, fala: ele tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo e tem a vida de Deus, lógico, quem tem a vida de Deus não tem morte. Porque a morte é o resultado justamente de Adão ter decidido não escolher a vida de Deus. Onde há vida, não há lugar para a morte. E quem tem a vida eterna não vai morrer eternamente. Quem tem vida eterna não morre. E essa vida eterna está justamente no Filho Jesus. E aí, é claro, nós lemos o texto 1 de João, porque é interessante. A primeira carta de João ela é curta, são 5 capítulos só, mas ela, é claro que é o mesmo autor do Evangelho, ela se alimenta muito do Evangelho de João. João escreve essa primeira carta, parece como que se ainda não tivesse, como que acabou de concluir o Evangelho, escreve a epístola, tem tanto do Evangelho, dá para fazer tanta união, parece que João acabou o Evangelho e começou a escrever a carta, por causa da sequência do pensamento dele. E justamente a ideia de João é mostrar que se nós estamos em Cristo, não há lugar em nós para a morte eterna, não há lugar em nós para a condenação, não há lugar em nós para ter medo do Senhor. Vamos lembrar o problema aqui, que os judeus não podiam falar a Deus como Pai, não podiam nomear Deus como Pai, era impossível para eles, e Jesus está querendo aproximar o Pai para eles, que eles conheçam o Pai, e está mostrando o que Jesus vai falar depois para os discípulos: quem vê o Filho, vê o Pai. A maneira como Jesus fala de si mesmo, ele também está falando do Pai. Aproximação, um Deus que deseja restauração, reconciliação. Deus não tem prazer em condenar, embora sua condenação é justa, e se ele condenar também ele não vai ficar triste. Mas não é o prazer de Deus condenar, o prazer de Deus é salvar. Mas se alguém rejeitar a salvação, Deus não vai andar chorando por essa pessoa também não. Quem rejeita o Filho é justamente condenado, e por causa da rejeição do Filho, aí nós já lemos esse texto em João capítulo 3, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. É a ira de Deus, porque rejeita o Filho. Mas se a pessoa se aproxima do Filho, Deus dá tudo para essa pessoa.
E quando nós somos filhos de Deus, não há condenação. Vida eterna é algo que nos lembra o caráter de Deus, dado a nós, para que nós possamos transmitir aos outros. O interessante da vida eterna é que ela é transmitida quando o outro crê. Mas, para que a pessoa creia, alguém tem que falar. E ali é onde entramos, você e eu e você. Se nós queremos a salvação de pessoas, nós devemos compartilhar a vida eterna em Cristo Jesus. Foi o que Jesus fez naquele momento. Ele queria mostrar o Pai, se apresenta como Salvador. Nós apresentamos Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que é a vida eterna. Nós precisamos dar essa vida eterna aos homens. Nós precisamos mostrar a vida eterna com as nossas ações e palavras. Nós que temos a vida eterna, temos o privilégio, a responsabilidade e a obrigação de dar de graça o que de graça nós temos recebido. Então Jesus fala: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai julgamento, mas já passou da morte para a vida. Você quer isso para as pessoas que você ama? Você deseja que essas pessoas alcancem a vida eterna? Pregue a palavra. Compartilhe de Cristo. É a única maneira. Nós, é claro, nós devemos orar por eles, nós devemos apresentar essas vidas na presença do Senhor, mas nós devemos também compartilhar a vida eterna de Cristo a eles também. Abra o seu coração, mas também abra seus lábios. Compartilhe dessa graça preciosa que Cristo tem nos dado. Essa vida eterna. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta manhã. Vamos orar e agradecer a Deus neste momento.